vocês. Eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção lá da página 75, a partir da página 75, que foi a atividade que eu passei ontem. Na primeira questão, diz assim: complete a cruzadinha descobrindo qual a palavra de acordo com as dicas apresentadas. Letra A. Condenados a viver fora de Portugal. Quem são? Os degradados. B. Aluno. Seria aprendiz. Vocês deveriam completar a cruzadinha com aprendiz, que é a mesma coisa de aluno. C. Capital de Portugal é Lisboa, tá certo? Letra D. Coletivo de navios. Esquadra. Vocês coloquem esquadra. Letra E. Barcos artesanais antigos. Como era o nome desses barcos antigos? Eram as caravelas. F. Saímos no barco para o alto mar. Letra F. Tinha lá no texto, zarpamos, tá certo? Letra G. Temperos raros. Seriam as especiarias, tá certo? Letra H. Tipo de embarcação antiga. Vocês colocaram o que aí? Nau, tá certo? E letra I. Sair do barco para a terra significa desembarcar. Segunda questão. Segunda questão não. Primeira questão na página 76. Crie uma pequena história para recontar o texto diário do descobrimento. Então, vocês fariam isso da forma que vocês achassem melhor. Iriam recontar a história que nós lemos naquele diário, tá certo? Do descobrimento. E na 2, pesquise nomes de algumas especiarias e escreva nomes nos quadros abaixo. Essa resposta aí também era pessoal. Você poderia pesquisar qualquer especiaria e colocar nesse quadro, tá certo? Esses quadros. Que a pimenta é uma especiaria, a pimenta do reino, todas essas coisas, esses temperos são especiarias. Então vocês fariam essa pesquisa, tá bom? Terceira questão. O texto que lemos é um diário. A. Você sabe o que é um diário? Caso não saiba, pesquise e escreva abaixo. O diário é onde nós escrevemos diariamente fatos que acontecem no nosso dia a dia. É um caderno, é uma agenda onde a pessoa escreve fatos que acontecem com ela diariamente, tá certo? Qual é o título do texto que nós lemos? Diário do Descobrimento. Esse é o título. C. O que o título do texto tem a ver com o texto? Porque o texto fala sobre o descobrimento do Brasil. Por isso que o título do texto é Diário do Descobrimento. D. Releia a frase abaixo e responda. Leia um misterioso diário antigo e saiba mais sobre a viagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Quem foi o Pedro Álvares Cabral? O comandante da esquadra, né? O comandante daquela viagem. Como todo diário, o texto é narrado com citações de datas. Qual é a data em que se inicia a narrativa do diário? Quando foi que se começou? No dia 8 de março de 1500. Essa foi a data que começou a ser escrito o diário. Quem é o narrador da história? Como é o nome do narrador da história? Martim. G. O diário faz referência a uma viagem. De onde ela partiu? De Lisboa, Portugal. H. Qual era o objetivo dessa esquadra? Era chegar às Índias, mas na verdade era ir até novas terras, que eram as terras dos papagaios. Letra I. Qual é a participação do narrador personagem nessa história? Ele era um aprendiz de marinheiro, tá certo? Ele era um aprendiz de marinheiro. J. De acordo com o Diário de Martim, quem era responsável por anotar tudo sobre a viagem? Quem era que anotava a viagem? Era Pero Vaz de Caminha, tá certo?
Em que dia eles avistaram as terras? Diz lá que foi no dia 22 de abril. Letra L. No dia 23 de abril, a esquadra ancorou perto de um rio. O que fez o dono desse diário ao desembarcar do barco? Lá nas terras firmes. Ele enterrou o seu diário. Muito bem. E letra M. Os fatos narrados por Martim são verdadeiros? Justifique a sua resposta. Você acha o quê? Que esses fatos que ele narra aí são fatos verdadeiros ou são fatos falsos? Você ia responder sim ou não, né? Se você acha que é verdadeiro ou falso, e ia justificar a sua resposta. Também seria uma resposta pessoal, tá certo? Ao encerrar agora a nossa correção das nossas atividades, nós vamos passar para a página 79, tá certo? E eu vou trazer uma explicação para vocês sobre os sinais de pontuação, para que é que eles servem e quais são eles, tá bom? Acompanhem comigo a leitura. E eu trouxe para vocês aqui também os sinais de pontuação, tá certo? O primeiro sinal de pontuação que o livro de vocês traz é a vírgula, tá certo? A vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura. Por exemplo, ele estudou, mas não conseguiu passar de ano. Outro exemplo, Recife, 16 de setembro de 2002. Nesse caso aí, ele está separando o que? As datas e o nome. No outro exemplo, comprei laranjas, maçãs, peras e uvas. Nesse caso aí, a vírgula está sendo usada para separar coisas que têm a mesma função. Então, a vírgula tem todas essas funções, tá certo? Essas são as funções da vírgula. E é interessante que ao escrever a gente preste muita atenção a usar esses pontos, porque eles fazem toda a diferença. O próximo é o ponto, a gente já viu a vírgula. O próximo é o ponto e vírgula. Para que serve esse ponto e vírgula? Ele é usado para indicar uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, este menino é bom, mas é fraco. Aquele é forte, mas é mau. Então, o ponto e vírgula se usa para dar uma ideia de uma pausa maior que a pausa da vírgula. Essa pontuação aqui se chama ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então, o ponto e a vírgula juntos. O próximo que a gente vai ver são os dois pontos. São usados antes de uma citação. Exemplo, Dom Pedro gritou, independência ou morte. Então, se usa os dois pontos antes de colocar a fala, tá certo? Nas enumerações, exemplos. As flores de que mais gosto são rosa, cravos e violetas. E nas explicações. Exemplo, o uso de bebidas alcoólicas é um mal. Procure evitá-lo se quiser ter saúde. Essa pontuação é chamada de dois pontos. O próximo é o ponto final. É muito usado para indicar o fim de uma frase. Exemplo, lá chegando, disse logo que era o correio mais rápido do reino e gostaria de provar sua capacidade ao rei. Então, a gente usa o ponto final quando a gente acaba de escrever uma frase, uma ideia. A gente usa o ponto final para dizer que aquela frase acabou, tá certo? Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é as frases que contêm uma pergunta. Exemplo, vocês estão loucos? Não sabem o que tem atrás dessa porta? Então, o ponto de interrogação a gente usa após se fazer perguntas. O nome desse ponto é chamado de ponto de interrogação, ok? Depois de uma pergunta, a gente sempre usa o ponto de interrogação. Depois do ponto de interrogação, vem aí o ponto de exclamação. É usado em frases exclamativas, isso é, que expressam sentimentos. Exemplo, ufa, quase derrubei a xícara de chá. É uma frase exclamativa. Quando eu digo assim, por exemplo, nossa, que pôr do sol lindo, eu também uso ponto de exclamação.
Depois vem aí no livro de vocês as reticências. São usadas para indicar a suspensão do pensamento. Para a sorte de vocês, está vindo aí a dona da casa, que é boa e carinhosa. Mas se chegar o patrão, aí você usa as reticências, tá certo? Ou quando você quer escrever alguma coisa e você dá vários exemplos, você coloca as reticências para dizer que tem mais exemplos daquilo que você está falando. Também serve para isso. Vem agora as aspas. São usadas no começo e no fim de palavras ou citações para chamar a atenção sobre ela. Exemplo, ela respondeu com um eu prometo, meio falso. São as aspas. Por que está entre aspas essa palavra aí, eu prometo, essa expressão? Porque está falando que outra pessoa falou isso. Aí você usa as aspas. Ok? E por fim vem o travessão. É usada em uma conversa ou em um diálogo antes da fala de um personagem, de cada personagem. Exemplo, Felipe, o que você está fazendo? Estou consertando a bicicleta, mamãe. Quando tem aqueles textos que tem personagem, né? Personagens. E esses personagens têm fala, antes das falas do personagem, a gente tem que usar o travessão. Por quê? Para indicar que o personagem está falando. Então, antes da fala dos personagens, sempre tem que existir o travessão. Tá ok? Esses são os principais pontos, tá certo? Os sinais de pontuação, são os principais, são esses. Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, azar, aspas, o travessão. Então, a gente tem que aprender a escrever os nossos textos usando esses pontos, porque são muito importantes e fazem toda a diferença no nosso texto, ok? Conforme vocês forem escrevendo, né, fazendo produções textuais, vocês vão começando a ter noção de que usar esses pontos é de muita importância, ok? Vocês vão fazer agora, hoje, a página 81 e a página 82, que são atividades sobre esses pontos, tá certo? Esses sinais de pontuação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.